No vídeo de hoje, vamos falar sobre o julgamento e condenação de Jesus pelo Sinédrio, e sua crucificação. O Grande Sinédrio tinha o papel de conselho político, de academia teológica, e era também um tribunal. Para os cristãos, o Sinédrio é mais conhecido como um tribunal, em razão do processo de Jesus, e mais tarde, o do apóstolo Paulo, que foram cruéis e injustos. Enquanto tribunal, constituía a mais alta jurisdição, ao mesmo tempo tribunal de primeira instância perante o qual se podia apelar, e Supremo Tribunal, que se tratava dos casos mais graves, sobretudo daqueles que eram relacionados à religião. Quando o Sinédrio se reunia em casos mais graves, a sessão era realizada no templo, na Sala das Pedras Polidas, que situava-se no recinto sagrado. Mas dava exteriormente para o átrio dos pagãos, onde todos tinham acesso, com os juízes entrando pelo lado do templo e o acusado pelo outro. Nos casos de menor importância, não era necessário a presença dos 70 membros do Sinédrio, bastavam 23, para que uma deliberação fosse válida. As reuniões eram realizadas às segundas e quintas-feiras, nunca no dia de sábado, e nem em dia de grandes festas, às vezes os sinédrios se reuniam à noite, porém, nestes casos, era proibido condenar à morte. E mesmo assim resolveram burlar as regras e condenar Jesus injustamente numa noite. Por conta disso, pouco tempo depois da condenação e morte de Jesus, o Sinédrio começou a perder seu poder e credibilidade perante Herodes Agripa, e dos procuradores, por razões políticas. No caso de Jesus, nosso Salvador, a ilegalidade foi tão evidente que, em muitas ocasiões, comissões de teólogos e juristas judeus reviram o processo, e chegaram à conclusão que a condenação de Jesus foi um dos mais terríveis erros que os homens cometeram. O Sinédrio julgava os crimes e delitos, e determinavam os castigos e condenações de acordo com as Sagradas Escrituras, que não constituíam um código civil ordenado, mas forneciam um grande número de preceitos, em muitos livros bíblicos, de que era fácil constituir um todo. E o ensino rabínico tinha acrescentado uma multidão de comentários e precisões, encontradas em tratados no Talmud, livro sagrado dos judeus. De todas as categorias de crimes, os mais graves aos olhos da lei, os mais imperdoáveis, eram os cometidos contra a religião. Para todos os crimes cometidos contra a religião, a única pena prevista era a morte. Foi sobre esta base que condenaram Jesus Cristo. O direito penal severo tinha sanções e penalidades pesadas. As penas mais usuais, as mais célebres, eram a flagelação e a lapidação. Quanto à crucificação, que seria tentado a julgar um suplício normal em Israel, pensando na morte de Jesus, era, de fato, um suplício importado pelos gregos e romanos. Originariamente, os israelitas não crucificavam e nem enforcavam os condenados. Na crucificação, se a morte do condenado tardava muito, como era preciso não violar a regra do Deuteronômio, que proibia deixar os corpos pendurados durante a noite, quebravam-se as pernas do condenado ou enfiava-se uma espada ou lança no condenado. E na crucificação era obrigatório dar ao condenado uma bebida forte, como dizia o livro de Provérbios, uma espécie de hipnótico, de incenso ou de mirra dissolvida no vinho ou vinagre, como foi oferecido a Jesus.